é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando. Sejam bem-vindos. Estamos dando continuidade à série sobre a Revista Espírita, que, como todos sabem, é aquela obra mensal criada por Kardec um ano após o lançamento de O Livro dos Espíritos e que ele dirigiu até a sua morte. É uma obra repleta de temas interessantes, de fundo moral e filosófico, que nos leva a compreender melhor Kardec e a doutrina espírita. Na presente temporada, temos utilizado muitos temas da Revista Espírita para embasar esses nossos encontros semanais. E esses programas, bem como todos os demais, poderão ser assistidos através do site tvmundomaior.com.br/filosofando ou pelo youtube.com/filosofando. Nós hoje, professora Sônia, falaremos sobre Apolônio de Tiana, personalidade da época de Jesus, atualmente pouco conhecida, mas que em seu tempo teve enorme projeção. Sua vida merece ser estudada. E foi isso que fez Kardec pesquisar e escrever o artigo intitulado Apolônio de Tiana, que se encontra lá na Revista Espírita de outubro de 1862, em que Kardec nos leva a conhecer esse filósofo, sem um misticismo que geralmente envolve o seu nome. Convidamos também a você que é estudante de filosofia ou estudioso da área, a consultar o nosso portal de estudos. É o portal de estudos do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. É o filosofiaespírita.org. Lá você vai encontrar muitos artigos, dentre os quais artigos da autoria da professora Sônia, vídeos, biografias, entrevistas, enfim, um farto material para pesquisa. Professora Sônia, por que opiniões tão controversas a respeito dessa personalidade, o Apolônio de Tiana? Então, Márcia, olha só, tudo que envolve a antiguidade clássica está envolta numa aura de mistérios. Eu me refiro particularmente à vida de Apolônio de Tiana, ele foi contemporâneo de Jesus e toda a sua vida, toda a sua pregação, as suas atividades estiveram em torno das atividades que hoje são tidas como sendo místicas e esotéricas, Mas, na verdade, como você mesmo disse, nós também ficamos em dúvida de dizer que ele foi um pensador, um filósofo, porque não existe nada que ele tenha nos legado à posteridade, como seus escritos ou postulado algumas ideias originais no campo da filosofia. Mas Apolônio, ele tem um destaque muito interessante, ele era um médium, e um médium de efeitos físicos.
numa época em que todo e qualquer tipo de mediunidade, fosse ela expansiva ou não, era tido como a obra dos deuses, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos naquele período profético, bem descrito pelo Herculano Pires, o professor Herculano Pires, quando nós estudamos ali o livro O Espírito e o Tempo, onde ele divide as eras históricas e culturais em horizontes com base na teoria de John Murphy, nós estamos vivendo o horizonte profético, que nada mais é do que a somatória também do horizonte primitivo e agrícola. Então, nós estamos naquela ambiência toda mítica e mística, né? Tanto assim é que Jesus, a leitura que se fez de Cristo posteriormente foi uma leitura mística e mítica também, não é? Jesus foi elevado à categoria de um Deus, né? E até hoje persiste esta ideia pela Igreja formal. No caso de Apolônio, a vida dele é cercada de mistério, né? Alguns documentos dizem que ele não nasceu, mas ele se manifestou na Terra, né? Contam-se muitos milagres atribuídos a ele, inclusive a ressurreição de mortos, né? A transfiguração, a manifestação de espíritos no seu entorno, né? E todos e quaisquer, assim, a cura, né? E todos e quaisquer fenômenos de ordem mediúnica. Kardec, quando faz esse estudo na Revista Espírita, de outubro de 1862, ele vai tomar como base de estudos um dos seus biógrafos, se não o maior deles, que foi Filóstrato, da própria antiguidade, alguns anos após, não é, a vida de Apolônio de Tiana, e é lá que ele vai tirar alguns dados importantes sobre a vida de Apolônio. Bom, mitos à parte, né? Apolônio viajou desde o Egito até as fronteiras da China, participando de cerimônias iniciáticas, como era do hábito das pessoas estudiosas de então. Em vários desses lugares, ele também visitou o Egito, ele era seguidor da filosofia pitagórica, né? Pitágoras também, a vida de Pitágoras também está envolta numa aura mística muito grande, né? Então, como eu disse desde o início, é muito difícil destrinchar e retirar desse misticismo todo a verdade que esses pensadores e esses médiuns difundiam as suas próprias ideias, as suas atitudes, as suas ações, a sua convivência com as pessoas da época, não é? Porque, sem dúvida nenhuma, Apolônio de Tiana era uma pessoa, era um gênio em sua época e, como tal, ele foi elevado à categoria de uma divindade, né? Ele também foi à Índia, né? Ele conheceu o Himalaia, conheceu os povos antigos e ele escreve um livro chamado Nuktemeron. Esse Nuktemeron é tido como sendo os seus escritos mais herméticos, onde ele vai dizer para nós como que nós devemos vivenciar a vida de uma maneira serena, tranquila, respeitando os deuses e tudo aquilo que está à nossa volta, né? Mas há muito mais a se dizer de Apolônio. E toda essa ambiência mística, esse misticismo que envolve o nome dele, faz com que as opiniões realmente sejam controvertidas, né? Ele é tido como santo ou como Deus por uns e como demônio ou aliado ao demônio por outros, não é verdade? É muito interessante isso, Márcia. Sabe por quê? Porque já que ele viveu na mesma época que Cristo viveu, e ele fazia os mesmos, entre aspas, milagres que Cristo fazia, houve uma tentativa posterior de isolar Apolônio dentro do seu espaço, né? E do seu espaço iniciático, e a igreja fez a leitura dele como sendo aquele que era conduzido por demônios, né? Porque havia uma necessidade por parte da igreja de separar tudo aquilo que Apolônio fazia do que Jesus fazia, né? Agora, com as luzes que o Espiritismo nos fornece para poder interpretar, segundo o que o próprio Allan Kardec diz,
o momento que Apolônio viveu e a sua própria história, nós podemos entender que Jesus era o enviado de Deus, no espírito de soberana evolução, né? E Apolônio era um médium. Então, há uma diferença muito grande entre os dois. Muito embora os fenômenos fossem semelhantes, Jesus tinha uma finalidade com a feitura de fenômenos. Apolônio era um médium de efeitos físicos e, portanto, um iniciado em doutrinas espiritualistas do seu tempo, né? Então, há uma distinção muito grande entre os dois, mas a Igreja quis diferenciá-los de Jesus, né? Atribuindo a ele atividades de cunho demoníaco, né? Bem, nós vamos ter que interromper um pouquinho o nosso programa para o nosso intervalo, mas voltaremos para saber o que Kardec acha dessa história de maravilhoso, de sobrenatural. Até já!